Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. E esse é o primeiro vídeo do ano em que eu vou demonstrar para vocês como fazer esse ponto borboleta. Ele pertence à família do ponto corrente. Ele é muito simples de fazer e fica com um efeito muito bonito, podendo ser feito dessa forma, desta outra e dessa aqui também. E eu vou já mostrar para vocês como vocês podem fazê-lo. E nessa primeira fileira eu utilizei a linha perlê, que é essa, formada por um fio só. Nessa de baixo, nessas duas, eu já usei a linha mouliné, que é essa formada por 6 fios. E eu usei exatamente os 6 fios para poder deixar mais volumoso. Nessa outra mais clarinha, eu usei essa linha, a torsal, que ela é o dobro de espessura dessa outra aqui, ó, da perlê. É como se fossem praticamente 2 fios dessa outra. Aí deu esse aspecto mais grossinho. Estou utilizando o tecido algodão cru, número 10, a agulha de tapeçaria, número 24, mas se vocês preferirem, podem usar também a agulha de mão ou costura número 5 e a linha perlê. Apenas uma perna só e dei um nozinho logo aqui na ponta dela. Para iniciar o ponto borboleta, é necessário que a gente faça uma base. Eu vou partir do centro da borboleta para poder fazer o ponto borboleta. Por conta desse corpinho aqui, eu vou começar fazendo a base menor, que são esses pontos retos. E eu vou fazendo eles bem próximos uns aos outros. A distância de um para o outro é mais ou menos um ponto desse, né? Ó, a espessura de uma agulha, como se fosse. Pronto, agora vai ficar tudo quase do mesmo tamanho, acompanhando esses riscos da caneta. Então, eu saio do lado esquerdo, venho para o lado direito. Esse risco da caneta do meio é justamente essa outra parte que vai ser feita após a gente fazer essa base. Como eu entrei agora do lado direito, já vou aproveitar e sair com a agulha desse lado também, para ter o melhor aproveitamento de linha. Agora eu saio mais aqui acima, um cabelinho mais acima e venho para esse outro lado. Eu vou ficar repetindo esse processo de fazer esses pontos retos até chegar bem aqui, certo? E a base já está praticamente toda finalizada, só mais esse pontinho reto. E ela fica dessa forma, os pontos bem próximos, mantendo uma constância entre eles. E aproveitando que eu ainda tenho linha na agulha, eu vou fazer o seguinte, vou sair já com a agulha logo aqui, no meio, para poder fazer a continuação do ponto, que é a segunda parte. No caso, esse ponto ele é feito com essa base e agora vai vir a sobreposição que vai se grudar apenas a essa base aqui. A gente não vai mais precisar ficar entrando com a agulha no tecido. Eu coloco minha linha do lado aqui esquerdo, passando por baixo de 3 pontos retos. Essa linha tá do lado direito da agulha. Você vai vir, pega essa linha, passa
para o lado esquerdo, dando a volta por baixo da agulha e volta, desse jeito. Agora é só puxar a agulha. Puxa suave. E aqui está o seu primeiro ponto borboleta. Novamente, passe a agulha por baixo de 3 pontos retos. A linha está do lado direito. Venha com ela por cima da agulha e agora passa por baixo. E volta, e é só puxar a agulha. Pronto. Novamente, deixa a agulha do lado esquerdo. Venha com a linha do lado direito, passa para o lado esquerdo, dando a volta na agulha. E é só isso para a gente poder fazer o ponto borboleta. Aí, digamos que a sua linha já esteja terminando e você precisa arrematar para poder colocar mais linha na agulha, né? Para continuar o ponto. Então, a gente vai fazer o seguinte, para poder colocar mais linha. Feito o próximo ponto, né? O último ponto borboleta, você vai entrar logo aqui à frente dele. Deixa eu focar. Pronto, vai entrar bem aqui à frente, com a agulha no tecido. Venha do lado avesso. E você vai vir no ponto mais próximo que tiver, que vai ser praticamente esses aqui, laterais. Para poder passar por baixo com a agulha e dar um nozinho, para ficar sustentado no ponto. Vou dar mais um nó. Pronto, aí só cortar a linha logo aqui, colocar mais linha na agulha, dar o nozinho e continuar. Como eu ainda tenho bastante linha, eu vou continuar, não vou cortar a linha não. Então, se eu tivesse saindo com uma linha nova na agulha, ia ser praticamente daqui, ó. Vou tentar sair daqui de dentro, de onde estava esse último ponto, ó. Certo? Pronto, aí eu posso dar continuidade. E aqui do lado direito do tecido não vai ficar perceptível que teve uma parada para troca de linha. E você pode continuar normalmente. Já estou finalizando esse ponto borboleta. E muito provavelmente, quando vocês forem fazê-lo aí na casa de vocês, pode acontecer o seguinte, de quando estiver chegando no finalzinho, em vez de você ter 3 pontos retos, você ter apenas 2 pontos retos. Aí não tem problema, você não precisa ficar contando quantos pontos tem para poder ser múltiplo de 3, não. Você vai utilizar apenas os 2 que estão presentes para poder finalizar o seu ponto borboleta. Aqui no meu caso eu tenho 2,5 pontos, né? Por conta da curvatura do corpo do desenho. Então, vou finalizar fazendo esse último e entrar logo aqui. E só fazer o arremate lá atrás, dando nozinho com a linha. O primeiro modelo do ponto borboleta está todo feito, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos ver esse outro, que praticamente é uma variação desse primeiro que foi feito. Então, você vai fazer 3 pontos. E eu estou usando a linha Moliné com os 6 fios. Você vai fazer 3 pontos retos, vai dar um espaçamento maior e vai fazer de novo 3 pontos retos. Depois, você vai dar outro espaçamento com a agulha e vai poder sair com ela mais lá na frente. E, novamente, vai fazer 3 pontos retos. Entrei do lado direito, vou sair desse mesmo lado, para ter melhor aproveitamento de linha, vou para o lado esquerdo,
e saio mais acima. Pronto. E agora dou outro espaçamento, saindo mais lá em cima. Somente isso. Você vai fazer esses trios de pontos retos até chegar aqui acima. Finalizei as fileiras e tá começando a chover aqui na minha fortaleza. Vou deixar a agulha do lado esquerdo e vou fazer aquele mesmo movimento que eu tinha feito anteriormente. A linha tá desse lado direito, a linha moulinet. Venha para o lado esquerdo, passando por baixo da agulha, segura a linha e puxa a agulha para cima. Bem suave, pronto. Tá ótimo. Não precisa puxar muito, senão vai ficar um ponto todo repuxado. Tá bem? E vai sempre fazendo esse movimento de passar com a linha por baixo da agulha e vai fazer isso até chegar ao final do ponto. E eu já estou indo agora para a última borboleta, que pode ficar um pouco mais difícil de ser feita, porque os pontos retos são mais estreitos, né? Por causa do tecido que vai afunilando. Mas não tem problema não. Faz parte do processo do bordado, só puxar e finalizar entrando logo aqui na frente. Feito isso, vejam que tem esse traço com caneta aqui na frente. Você pode vir mais à frente aqui para poder fazer esse traço, ó, de uma vez só. E fazer o arremate logo lá atrás, dando nozinho na linha. E agora nós vamos para esse terceiro e último modelo do ponto borboleta. Ele é uma variação do que a gente já viu. E assim, você vai trabalhar muito no olhômetro. Porque, vejam, vão ser trabalhados 5 pontos retos. Um menorzinho, um médio e um maior no meio. Então, eu vou sair aqui, ó, para demonstrar para vocês. Vou fazer o menorzinho. Vou sair desse lado. Fazer o outro médio, bem encostado desse primeiro. E agora eu vou fazer o maior do meio. Bem no risco da caneta. E venho pra cá. E agora eu repito os outros dois. Pronto. Você vai fazer praticamente desse jeito, vai dar um breve espaçamento para já fazer um outro modelo desse, com 5 pontos. E essa linha que eu tô utilizando é a Torsal, que ela é mais grossa do que essa outra, a Perlê. Vou sair aqui do meio para já começar o processo, ficando por baixo dos 5 pontos retos variados. Venho aqui para o lado esquerdo, passo por baixo da agulha e faço aquele mesmo processo que vocês já me escutaram falar. Puxo e aqui está a nosso primeiro ponto borboleta. A parte mais demorada mesmo é fazer a base, né? Porque depois, quando você vem fazendo só esse processo aqui em cima, é tranquilo, assim, é bem mais rápido. Se você quiser também, você pode utilizar uma outra cor de linha. Aqui eu tô fazendo as mesmas cores da base, porque já tá bem colorida a borboleta. Mas vocês podem usar outras cores, tá bom? Por cima, na hora de fazer essa parte do ponto borboleta. Fiquem à vontade, vocês podem fazer o que quiser no bordado livre. Ponto borboleta devidamente feito. Agora, brevemente, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o ponto haste virar o ponto caseado, para ficar nessa parte.
tá certo? E a gente também vai ver o preenchimento com ponto cheio nesse corpinho da borboleta. Vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link desses tutoriais. Um tutorial só do ponto haste, outro só do ponto caseado e outro só do ponto cheio, para vocês verem maiores detalhes, já que eu vou passar uma explicação bem breve sobre eles aqui, tá certo? Saio logo nesse cantinho com a agulha para poder iniciar o ponto haste. Estou usando a linha perlê. Venho mais à frente com a agulha, entro e já saio na metade desse espaço com ela. Puxo, ponho essa linha para baixo e novamente eu venho mais à frente e volto no final desse ponto anterior. Você sempre vem mais à frente e volta no final do ponto anterior. E eu já estou finalizando essa parte do ponto haste para poder transformá-lo no ponto caseado, que é nessa parte daqui, com essa cor. Mais um pontinho. Pronto. Só mais um. A partir daqui agora, deixo essa linha para cima. E a partir de agora, eu entro com a agulha nesse risco de baixo e saio nesse de cima. Vai ser muito pequenininho porque é o início do desenho, né? Então é mais estreito. Essa linha fica por trás da agulha e você pode puxar. Pronto, primeiro caseado feito, deixa a linha para cima sempre. Venha de novo nesse riscado de baixo e saia nesse de cima. Ponto caseado é assim e com a linha por trás. Procure fazer um ponto caseado mais fechadinho para ficar ainda mais bonito a sua borboleta. E eu vou fazer esse caseado por toda essa extensão da borda da asa. Ponto caseado todo finalizado. Optei por fazer essa parte da borda porque vai ficar mais fácil para depois fazer essa interna. E agora finalmente nós vamos para o corpinho da borboleta. Vou fazer o ponto cheio nele, mas antes disso eu vou fazer uns pontos bem aleatórios por dentro do riscado, para poder que o ponto cheio fique ainda mais volumoso. Quem conheceu o ponto areia já vai tendo uma ideia aí de como é. Uns pontos bem soltos assim, só para preencher esse espaço interno e o ponto cheio ficar mais alto, mais volumoso, certo? É tudo bem solto, bem livre. Fazer isso por toda a extensão desse corpinho aqui. Pronto, já fiz o que eu tinha em mente, que era deixar esses pontinhos soltos. E agora eu vou vir com a mesma cor de linha que eu estava usando para fazer esse preenchimento aqui de baixo, ó. Para começar a fazer o ponto cheio, procurando acompanhar esse riscado da caneta. E o ponto cheio nada mais é do que você fazer um ponto do lado do outro para dar essa sensação de cheio. E eu vou fazer esse movimento por toda a extensão desse corpo até chegar lá na parte
da cabeça da borboleta. E olha só como tá ficando bem definido, bem bonito esse corpinho aqui. Ele já iria ficar bonito se tivesse só o ponto cheio, né? Mas como eu resolvi colocar esses pontos dando mais relevo, olha aí a altura dele, como fica ainda mais charmoso, né? Passou a chuva e agora chegou o vento. Tô gostando demais do resultado desses pontos todos aqui usados. E aí, vocês estão gostando também? Procure seguir bem o riscado da caneta nesse corpo, para ficar bem definido, tá bom? Corpinho todo finalizado. Eu gostei demais do resultado, por ter colocado aqueles pontinhos embaixo. Praticamente a borboleta tá toda finalizada. Só que aí, quando eu vi, né, toda pronta, eu achei muito espaço em branco, assim, né, que podia ainda ser trabalhado. Então, o que foi que eu fiz? Peguei esse tom de amarelo, com linha moliné, peguei os 6 fios e tô preenchendo com os pontos retos. Bem aleatórios mesmo, assim, coisa bem simples, para poder fechar mais esses espaços. E a conclusão dele, todo prontinho, vocês podem ver lá no meu Instagram, quando tiver finalizado todos esses pontinhos retos, amarelos. Meu Instagram é esse aqui, gente, transbordando com 2 Ds no final, tá certo? Coloquem bem direitinho lá no Instagram para vocês verem. E também eu vou colocar na comunidade aqui do YouTube, para que vocês vejam todo o resultado. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do ano de 2023. Desejo muitas felicidades, saúde, boa vista, que a nossa mão aguente a gente bordar bastante, que a gente tenha bastante linha, tecido e agulha. Se vocês quiserem se tornar membro desse canal, que é uma novidade que eu tinha falado no finalzinho de dezembro, é só vocês virem aqui abaixo, ó, desse vídeo, tem o botão tornar-se membro, que vocês vão ver mais detalhes sobre essa novidade aqui do canal. Então, é isso, gente. Lembrando que esse desenho vai estar disponível, o link dele aqui abaixo. Um ótimo final de semana, um 2023 maravilhoso para todas nós. E até breve, pessoal. Tchau!